A paz do Senhor, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Hoje está um tempo frio, gelado, com a chuchu lá fora, e nós estamos gravando o culto dentro de casa, pelo menos um pouco mais quentinho. Eu queria te perguntar, você já experimentou ou provou algum alimento sem sal, ou pelo menos com pouquíssimo sal? Eu acho que muitos não apreciam, às vezes, um alimento com pouco sal. O brasileiro é mais acostumado com tempero um pouco mais forte. E quando o alimento está sem sal ou preparado com pouco sal, é normal nós pegarmos um saleiro e darmos uma incrementada para chegar ao sabor que nós queremos ficar no nosso paladar. Isso é muito comum, né? E sabemos também dos riscos que é a alimentação com muito sal. Na verdade, faz muito mal à saúde o sal. Ele tem que ser usado com moderação, mas grande parte das famílias gostam das comidas bem temperadas. Eu também gosto, mas temos que tomar algum controle de vez em quando. A minha querida e saudosa mãe, ela fazia sempre os alimentos sem muito sal. Nós tínhamos que, às vezes, completar quando queríamos uma coisa um pouquinho mais temperada. A minha esposa, a pastora Angie Medrado, também cozinha com pouco sal. Mas eu te pergunto, ou se você já teve a curiosidade de saber de onde vem o sal que nós usamos no alimento, como esse sal é produzido. Existem algumas formas de se conseguir o sal. Uma delas é a extração do mar, o chamado sal marinho. Outro é a extração das rochas, conhecido também como sal gema. E tem o sal rosa do Himalaia, que também está na moda ultimamente, né? Muita gente compra, diz que ele é melhor para a saúde. E qual a diferença de um sal para o outro? O do mar, o sal do mar, o sal marinho, ele é extraído da evaporação da água do mar. É a água do mar que é recolhida, ela evapora, o sal fica no fundo do local onde fizeram a coleta e lá eles retiram o sal. O sal da gema, né, ou o sal das rochas, ele é retirado de minas subterrâneas, que são locais onde se formou lagos ou mares antigos que secaram e lá se inventou o sal. Eles retiram esse sal de lá. E o sal rosa do Himalaia, como o próprio nome já diz, ele é retirado das montanhas do Himalaia. Então você tem esses três lugares, né, diversos tipos. Esses sal são retirados, são tratados, industrializados e com características e composições às vezes diferentes, mas a origem ou é do mar, ou é da rocha, ou é da montanha. E o objetivo, né, principal do sal é salgar os alimentos. O sal tem o objetivo de salgar os alimentos. Aí eu também quero te perguntar se você já se perguntou ou teve curiosidade de saber qual é a luz mais forte já criada pelo homem. É um outro tópico também, porque todos os dois fazem parte da pregação que vamos trazendo. A luz mais potente criada pelo homem ou por uma equipe de pesquisadores foi no laboratório chamado Laboratório de Luz Extrema do estado americano de Nebraska, nos Estados Unidos. E essa luz foi produzida através de um laser Diocles, segundo o nome que eles dão, as laser Diocles, e a sua intensidade de brilho tem tanta força e capacidade que ela é capaz de mudar o aspecto do objeto que ela ilumina, de tão forte e potente que essa luz foi criada pelo homem. E qual seria a maior luz do mundo? Você já também se perguntou sobre isso? Essa luz, essa maior luz do mundo, não foi criada pelo homem, ela foi criada por Deus, o Sol, que é a maior luz que nós temos na Terra, que ilumina toda a Terra, que foi criada pelo nosso Senhor lá no início da criação do mundo. Está descrito lá em Gênesis 1, no versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Então Deus, lá atrás, na criação do mundo, na criação da terra, da formação dos animais, a formação de toda a terra, Deus criou o sol, criou
o dia. E as dimensões do Sol, se você for analisar e pesquisar lá no seu Google, vai encontrar algumas coisas, informações bem interessantes. Uma delas, que é o Sol, que é uma estrela, ela é 109 mil vezes maior do que a Terra, 109 mil vezes maior que a Terra. Dentro do Sol, ele é capaz de termos 1,3 milhões, de planetas terras de tão grande que é o Sol. Então, dentro do Sol caberiam 1,3 milhões de planetas terras. A temperatura do Sol passa dos 5.500 graus Celsius, que é muito quente, posso garantir. E ele fica pertinho, um pulinho, logo ali, 150 milhões de quilômetros da Terra. Né? Como diz o bom mineiro, é logo ali, né? É pertinho. E o que a palavra nos diz a respeito dos dois pontos que nós, por curiosidade, fomos pesquisar e entender, que é o sal e a luz. Eu convido você a abrir a sua palavra, sua Bíblia, em Mateus 5, versículo 13 ao versículo 16, que é uma pregação de Jesus ao povo do Senhor, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for íspido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos daquela casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém. Eu quero poder estudar com vocês essa passagem, entender ela de um outro ângulo, de uma forma um pouco diferente das tradicionais pregações que você já tenha ouvido e que você já tenha estudado a respeito dessa palavra. Antes, eu quero dizer que no fim de semana passado eu recebi em casa o meu amado irmão em Cristo e sua família, o Domingos, a Valéria e seus filhos, para nos visitar e almoçar conosco. Um homem tremendamente temente a Deus, servo do Senhor, fiel ao Senhor, busca sempre ao Senhor, e como sempre em nossos encontros nós podemos falar sobre vários assuntos, brincarmos, darmos risada, também oramos, lemos a palavra e deixamos o Espírito Santo falar em nossas vidas. E esse meu irmão Domingos falou algo bem interessante de um pregador, que eu não me lembro o nome, que misturou uma palavra semelhante sobre essa que nós lemos, e ele falava que o sal da terra, ao qual se refere a palavra de Deus, o principal objetivo do sal não era somente de salgar, ou de mostrarmos que nós somos diferentes dos homens, mas ele tinha um objetivo que era da conservação do alimento. Conservação do alimento. E é verdade, o sal sempre foi usado no passado e continua sendo usado hoje em muitos lugares e em parte, em alguns tipos de alimentos, ele é usado para conservar o alimento. Você imagine onde locais que não havia geladeira, não havia forma de você armazenar ou guardar um alimento, principalmente carnes, e como é que você fazia para que aquele alimento não estragasse? Eles faziam uma técnica simples, que era salgar o alimento. Eles salgavam, deixavam depois secar e aquilo protegia, mantia o alimento como se fosse um conservante. Isso acontecia muito na época de Jesus e até hoje ainda acontece em muitas regiões. O principal objetivo é de proteger a comida ou impedir, principalmente a carne, que ela se estragasse. E também é um tempero, é claro que o sal é um tempero e a sua função mais principal era da conservação do alimento. Ou seja, no sentido bíblico, quando nós estamos em Cristo, quando você está em Cristo, eu estou em Cristo, o sal que é Cristo nos protege contra o mundo, contra a contaminação do mundo, contra os ataques espirituais do maligno, nos conserva íntegros e cria uma barreira contra as setas do maligno. Veja que interessante, é uma verdade que esse pregador havia ensinado, né, esse meu amado irmão Domingos. Então, o sal, ele sim serve para salgar, mas ele serve para proteger. Ele serve, né, para impedir que o alimento se estrague, para impedir que nós sejamos contaminados
com o mundo, com o pecado do mundo. Mas quando nós nos afastamos de Cristo, nós perdemos essa proteção. O se afastar do Evangelho, se afastar de Cristo, nos abre brecha, nós perdemos essa proteção que o sal, vamos dizer, ele nos traz. E quando começamos a nos afastar aos poucos, seria o mesmo de que o sal, quando ele não está bom, ou seja, ele está ímpido, ou seja, ele já não salga mais, ele perde as suas propriedades, a sua qualidade e o alimento se estraga, o alimento se perde. E é exatamente o que está nos dizendo a palavra, no versículo 13 de Mateus 5. Vocês sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Palavra verdadeira. Então Jesus usa essa metáfora porque seu intuito é nos ensinar algo muito importante. A palavra de Deus reafirma isso no Velho Testamento. Lá no livro de Levítico, quando o Senhor entregou as instruções detalhadas a Moisés de como deveria ser a adoração do tabernáculo, e uma das coisas que Deus fala e Deus instrui a Moisés é fazer para a adoração seria de temperar toda a oferta com sal. Não sei se você já leu sobre isso. A oferta da época para proteger os alimentos era oferecida a Deus, no Velho Testamento relatado isso, ela era temperada com sal. Levítico 2,13 diz assim, tempere com sal todas as ofertas de cereal, não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. A palavra de Deus. Todas as ofertas deveriam ter um pouco de sal, porque o sal representava a aliança de Deus para o seu povo, a aliança de Deus para a sua vida, para a minha vida, uma aliança que permanece para sempre, eterna. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus fez um sacrifício único, perfeito em favor de nossas vidas. Nós não precisamos mais cultuar a Deus como no Velho Testamento, porque Jesus pagou o alto preço. Hoje não necessitamos mais sacrificar e muito menos trazer qualquer tipo de oferta e alimentos ao altar de Deus, porque a nossa oferta é diferente hoje para o Senhor. A nossa oferta é quando nós entregamos nossas vidas aos pés do Senhor, quando nós louvamos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando declaramos as maravilhas de Deus. Romanos 12, 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Esse é o culto racional. O sacrifício que nos é requerido hoje não vem de oferta de alimentos ou de animais, mas do entendimento e da entrega da nossa vida à vontade do Senhor, aos braços do Senhor. O sal vem para nos temperar segundo a vontade de Deus. Veja como a palavra de Deus é rica. Aí o apóstolo Paulo também nos ensina em Colossenses que toda palavra que sair da nossa boca deve ser temperada com sal. Olha lá, Colossenses 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você prestou atenção no que diz esse versículo? Temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha só que interessante, o nosso falar deve ser temperado com sal. Isso significa que nós devemos falar com sabedoria, com mansidão, com equilíbrio, falar coisas que edificam, que salvam, que transformam vidas. Tudo isso porque Jesus nos ensina a pregar o Evangelho através do nosso testemunho. Nossa vida deve ser uma pregação, uma mensagem de Deus para as pessoas, uma mensagem viva, uma mensagem viva. Aquele ditado do mundo que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso é coisa do mundo, isso não se enquadra para crente não, isso é coisa do homem, vale para o mundo, mas não vale para um cristão. Nós não pregamos apenas quando estamos no púlpito, nós pregamos com as nossas vidas. A nossa vida, o nosso testemunho tem que ser uma pregação. As palavras que nós lançamos
ela tem que curar, tem que salvar, ela não pode escandalizar o evangelho. Isso é ser sal, isso é ser diferente. Marcos 9, 49, 50 diz assim: cada um será salgado como fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Salgar com fogo é deixar uma marca em nossas vidas. Que marca? Cristo. A marca de Cristo. Ser cristão é ser diferente do mundo. Um cristão não pode ser idêntico ao mundo, não pode ser igual ao mundo. E Jesus nos convida a fazer diferença no mundo, vivendo como ele viveu, seguindo os seus caminhos, obedecendo a sua palavra e vivendo em paz. E a palavra continua nessa passagem que nós lemos de Mateus 5, no versículo 14, que diz assim, depois do sal: vós sois a luz do mundo. Presta atenção, então, essa passagem fala que nós somos o sal do mundo, e em seguida ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Isso significa que você não pode pegar é tipo de uma luminária da época feita de querosene, né? E ela colocada embaixo da mesa não iluminaria o ambiente, tem que colocar no lugar alto onde iluminasse todo o ambiente. Versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Percebe aqui no início, nós falamos sobre o sal, falamos sobre o sol também, perdão, e que é o responsável por iluminar a terra. Sem ele, não teríamos vida. Ou então a vida seria extinta e viveríamos numa constante escuridão. Vejam a importância do sol. Quando falta energia elétrica na sua casa, você busca a iluminação somente à noite, né? Através de velas ou através de uma lanterna, uma bateria, não sei, qualquer coisa, né, que ilumina, né? Para você trazer um pouco de claridade. Mas ninguém gosta de ficar no escuro. O escuro incomoda. Nós queremos ver as coisas. A falta de energia provoca um grande silêncio na casa. Ele nos incomoda. Tudo que é elétrico para de funcionar. Geladeira, TV, computador. Parece que nós ficamos meio sem fazer nada, sem saber o que fazer quando falta energia. E ficamos lá reclamando, murmurando, querendo que a energia volte rápido. Veja que nesse momento o quão importante nós consideramos a energia para nós. Começamos a dar valor à energia elétrica quando ela falta. Seja na nossa casa, seja lá na nossa empresa, nós damos valor. A palavra está nos ensinando a mesma coisa, que temos que dar importância, temos que dar valor à luz que brilha dentro de nós, que é Cristo. Porque a hora que faltar, aí nós vamos entender a diferença que vai fazer. Nós vamos cair para a escuridão. A palavra de Deus está ensinando a mesma coisa para nós, em respeito da luz. Jesus é a luz do mundo e ele veio para vencer a escuridão do pecado, da maldade, da ignorância, da descrença. Não podemos achar que Cristo é um interruptor, onde você liga e desliga quando você quer ou quando nós queremos. Ele tem que estar constantemente em nossa vida. Cristo é a luz que deve estar sempre presente em nossas vidas. Temos que ser a luz do mundo, no sentido de que refletimos a luz de Cristo. Nós temos que refletir a luz de Cristo que habita dentro de nós. Assim como a luz assim como a lua que reflete a luz do sol. Nós temos que refletir o Cristo que está dentro de nós. Não existe luz que não brilhe, que não ilumine. Cristo tem que brilhar em nós e tem que brilhar acima de qualquer coisa que o homem possa querer ofuscar. A luz pode brilhar menos ou mais. Cristo pode brilhar menos ou mais em nossas vidas. Vai depender da nossa busca, da nossa intimidade com o Senhor. Essa luz tem que brilhar forte. Quando nós nos afastamos de Cristo, seria o mesmo que haver uma falta de energia elétrica na nossa casa, uma pane.
Ficamos sem luz em casa, ficamos sem brilho, sem vida na escuridão. É a mesma coisa quando nós nos afastamos de Cristo. Nós somos a luz do mundo. Você, meu irmão, minha irmã, é a luz do mundo, o sal da terra. Sem luz, a vida não existiria. Sem luz, nós não teríamos como viver. Sem Cristo, que é a fonte da vida, nós seríamos derrotados e viveríamos na escuridão. Você já imaginou o mundo sem luz? Já passou pela sua cabeça como seria o mundo sem luz? A gente fica às vezes 1 hora sem energia elétrica. Eu moro num lugar que quando acaba a luz fica um breu, uma escuridão total. Imagine se você viver sem luz por um tempo longo. É a mesma coisa quando nós estamos fora da presença de Cristo. É algo terrível, um caos. A luz permite vivermos em comunidade. Com a luz vemos onde estamos e com quem estamos. A luz dissipa as trevas e vence o caos. João 8,12 diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Jesus se revela como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus estava presente na criação, Ele é a própria palavra, Ele é a fonte de esperança e nele é que nós encontramos abrigo. Jesus é a luz que ilumina nossos caminhos e nos tira do erro. Jesus é a luz que ilumina e se revela através da sua palavra. Jesus é a esperança, a fonte de fé, a fonte de amor. Jesus é nosso escudo, nossa fortaleza sempre presente. Jesus é o centro das nossas vidas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é uma fonte inesgotável de luz que ilumina todo o universo. É o que a palavra nos diz. A ausência de Cristo, de luz, implica na presença das trevas, do medo, do erro, do pecado. Luz e trevas são caminhos opostos. São caminhos opostos. Sem Jesus em nossas vidas, viveríamos em trevas, em escuridão, em pecado, em caos. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a nossa luz e Ele nos ensina que devemos ser a luz, refletindo o Cristo que habita dentro de nós, o Cristo que nos tirou do inferno, o Cristo que nos tirou do pecado, o Cristo que nos lavou da imundície do mundo. Por isso somos diferentes. Como seus servos devemos ser sal que salga e a luz que ilumina. Eu sou o sal que salga, eu sou a luz que brilha, eu tenho a luz e compartilho a luz, eu tenho a vida e compartilho a vida. Jesus é sempre e sempre será a nossa referência, o nosso Senhor presente em nossas vidas. Que Cristo habite continuamente e ricamente em nossos corações para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Não é fácil, não é fácil, mas é possível porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós para nos ajudar. Entenda a palavra do Senhor, entenda o significado das poucos versículos, poucas linhas do que a palavra nos diz. Ser luz do mundo, ser sal da terra é uma grande diferença e é um grande privilégio, dado a poucos. A você, escolhido, a você, meu irmão, minha irmã, escolhidos do Senhor. Tenham isso em mente. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Onde você colocar a planta do teu pé, o lugar tem que brilhar. Você tem que ser visto como um servo do Deus Altíssimo. Você tem que ser visto como diferente. Para muitos isso é loucura, mas para Deus isso é fidelidade. Para Deus isso é alegria, porque estaremos na presença do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, medite sobre ela, do que Deus tem para a sua vida, do que Deus te escolheu, por que te escolheu, por que te separou em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Pai, te agradeço por esta rica e maravilhosa palavra, Pai. Queremos, Pai querido, ser o sal da terra, a luz do mundo, Pai, refletindo as boas obras, refletindo o Cristo que habita dentro de nós. Queremos, Pai amado,
poder falar e levar, Pai, a palavra que salva, que cura e que transforma, Pai querido. Queremos colocar o inferno por terra na autoridade do seu santo nome, Pai querido. Abençoa cada um que está assistindo, ouvindo, participando deste culto, Senhor. Que possa receber profundamente essa palavra em seu coração. Que possa receber a presença do Espírito Santo. É que eu te peço em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.